falar sobre acreditação, eu tenho assim, uma liberdade, a própria coordenação pediu que a gente começasse devagar um pouco, então eu tenho mais uns 5 minutinhos para poder conversar com vocês. Existe de início, eu falaria que muitos dos colegas que já ouviram falar sobre acreditação podem ter ouvido informações, ter tido informações, às vezes, não completas e não compreendam bem o que é o processo de acreditação. Então, o nosso objetivo aqui é exatamente mostrar, tentar, em pouco tempo, dizer a vocês como é feito, o que se trata, como o estado da arte no Brasil. Ok? Primeiro, o assunto do tema do simpósio é qualidade. Então, a acreditação não teria sentido se nós não estivéssemos falando de qualidade e segurança, binômio que anda junto sempre. Ok? Isso dá, inclusive, oportunidade de a gente estender durante o dia todo discorrendo sobre isso e terminando com uma oficina que vai falar sobre os processos de segurança que estão sendo discutidos hoje em dia. A qualidade são ações que estabelecem, promovem, protegem e melhoram a qualidade dos serviços de saúde. O que é uma política de qualidade de uma empresa, de um hospital, seja lá o que for? Intenções e diretrizes de uma organização relativa à qualidade, formalmente expressa pela direção. Assim, formalmente expressa pela direção. Isso é importantíssimo, nós entendermos que se não houver uma intenção forte, uma intenção determinada da instituição, da gestão maior, do gestor, isso fica muito difícil, qualquer iniciativa de melhoria da qualidade dentro da instituição. Não que a acreditação seja obrigatória para isso, nós podemos até discutir isso, mas é uma ferramenta muito útil. Os princípios da qualidade, talvez a pessoa que mais tenha discutido isso, estudado e foi homenageado, e os principais princípios em saúde foi a Védia Dona Bedian. Ele dividiu assim, a tríade de Dona Bedian: estrutura, processo e resultado. Estrutura, como foi organizado, como está sendo organizado a instituição. Processo, o que foi feito, o que está sendo feito para que nós possamos chegar a um resultado. O resultado que é satisfatório. Por outro lado, o Instituto de Medicina americano, ele especifica 6 pontos importantíssimos. O cuidado na saúde deve ser seguro, efetivo, centrado no paciente, a tempo, eficiente e equitativo. Nós vemos que a segurança está dentro da qualidade e é o primeiro a ser falado aqui. Segurança do paciente. Ainda dentro da estrutura de gestão de uma empresa e de uma instituição, um estabelecimento de saúde, nós temos que entender aonde nós estamos. Qual é o nosso papel? Aqui, certamente, eu já vejo que tem gente em todos os níveis aqui, dessa pirâmide, ou seja, no nível operacional, no nível tático ou no nível estratégico. Quando se fala em qualidade, a gente pode começar no nível operacional, com registros, que a maioria daqui talvez a gente tenha que esteja mais em contato, né, fazendo protocolos, estabelecendo diretrizes, registros.
e chegando até ao nível estratégico, manual de qualidade, o que a empresa faz para proporcionar confiança para si e para o paciente, para o cliente em si. Volto a falar, se não tivermos comprometimento, que é o desejo inequívoco, determinado, de dedicação ao melhor que cada um é capaz, apesar dos obstáculos. Isso é fundamental. E deve surgir de valores e impulsos dentro da própria organização, e não apenas como consequência de medidas exteriores coercitivas. Isso, assim, é muito importante. Qualquer processo de acreditação, o principal dele é que ele é voluntário. A instituição procura. Então, a instituição tem que entender isso. Esses são os princípios, fundamentos. Ele tem que ser genuíno, então, internamente motivado, generalizado em todos os níveis da instituição, especificação dos objetivos institucionais tem que ser muito bem claros, o estabelecimento de estruturas de monitoramento, indicadores, vai ser discutido, a doutora Elaine acabou de entrar, que vai falar sobre isso, a implementação das atividades todas, o mecanismo de comunicação, que é muito importante, e tem que se considerar a tradição e a cultura da instituição também. Isso aqui é o sistema, como funciona um sistema em que se entenda, que entende a importância da qualidade. Esse tem um desenho do sistema com uma avaliação de ajuste. Nós temos que obter informação, e nós aqui vamos alimentar essas informações, é absolutamente necessário, e de uma forma honesta e fidedigna, o maior possível. Aí, teremos um grupo, um setor que vai interpretar essas informações e vai abastecer o nível estratégico para a tomada de decisão. Isso aí é absolutamente claro. Temos atividades educadores motivacionais, que nós também vamos participar, e o sistema será ajustado. É um fluxo muito tranquilo, aparentemente, né? Mas quem trabalha com isso, né, Fabiana, sabe que o duro que dá. Não é fácil. O importante é que a gente consiga realmente mudar as atitudes. Se nós não conseguirmos mudar a atitude, qualquer processo, inclusive de acreditação, pode andar para trás. Eu acho que isso que é o principal. Indicadores de desempenho, eu vou deixar para a doutora Elaine, como já falei, mas só entendermos que ele é uma base do que a gente está falando de qualidade, que avaliar é observar um evento, medi-lo e emitir um juízo sobre esta observação. Isso é fundamental. Indicadores são medidas indiretas de qualidade utilizadas como instrumento de monitoramento para determinar o desempenho de funções ou processos ao longo do tempo, para apontar processos, serviços ou profissionais que podem estar apresentando problemas e que necessitam de uma avaliação mais direta. Então, o objetivo é esse, é sempre melhorar. Ok? Agora, muitas atividades são complexas e exigem alto grau de dependência entre seus executores e usuários. Isso daí é um fato, por isso é que não é uma coisa fácil. Por isso é que você tem instituições com uma complexidade do sistema de qualidade para coletar esses indicadores, para tomar a decisão, abastecer a gestão, para melhor tomar a decisão. A relação entre atividades e resultados clínicos muitas vezes é obscura. A gente às vezes substitui a análise, o processo, o resultado, tem substitutos. A gente não consegue, por questão até de amostra, de tamanho de amostra, né? Porque dependendo da instituição é pequena, mas você tem que estar dentro do contexto, e isso daí é uma área que precisa cada vez mais ser aprofundada.
O paciente pode ter dificuldade em distinguir a qualidade do atendimento. Às vezes, aquilo para o paciente, e dependendo da cultura, ele pode não entender o que está sendo feito. E isso dá trabalho também educar. O staff administrativo e médico operando em duas linhas diferentes. A comunicação é fundamental entender isso. Que deve-se fazer o possível para que todos compreendam. Principalmente quem fica em sala de cirurgia, trancado numa unidade fechada, e nunca viu absolutamente nada do que ele faz melhor, anestesia. Entendeu? Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa é que que os anestesistas também, e a gente está falando para anestesistas, entendam que precisa estar inserido dentro do hospital, inserido dentro da comunidade em que trabalha. Alguns médicos resistem à medição e à padronização da prática. Isso é uma tradição médica que muitas vezes não consegue ser ultrapassada. É muito difícil. Em geral, pouca tolerância para admitir erros. E erro a gente vai discutir muito. Vai começar até com o Dr. Rogério, né, que vai falar sobre o fator humano, e terminar hoje à tarde, que eu tenho certeza que vai ser muito boa, a oficina sobre cirurgia segura. Os profissionais são bastante diversificados e altamente especializados, o que é muito bom num sentido, mas dificulta, como eu já falei, em outro, a abertura para novos paradigmas de mudança dentro da instituição. As linhas de autoridade, por outra vez, também são conflitantes. Às vezes, assim, é muito difícil do ambiente médico, a relação até com o administrativo mesmo. Isso tem linhas de autoridade muito mais difíceis do que em outras áreas, por exemplo, que a gente procura, que já tem trabalhado com qualidade há muito tempo, como aviação, como outras instituições. Eu vou passar rapidamente, não vou discutir, só vou apresentar a vocês o que se faz, o que se procura, por exemplo, quando se tem um trabalho de um setor de qualidade, em que se procura, existem várias ferramentas. Essa, por exemplo, a PDCA, é muito utilizada, que é um ciclo, né? Que primeiro você planeja, depois faz, depois verifica o que você fez e você tem atuação em cima disso. É aquele sistema que a gente conversou. Existem vários outros tipos de ferramentas que auxiliam aquele sistema que nós apresentamos. Seja, por exemplo, isso daí é uma outra, 5W2H, é um tipo de ferramenta também muito, muito importante. Tem várias. Isso daqui é para uma trilogia do Juran, que foi um estudioso da qualidade, em que nos mostra o custo. Eu acho que o principal disso aqui é o custo da não qualidade. O desperdício crônico, com picos, às vezes, esporádicos de não qualidade. E nós temos que entrar numa fase de melhoria da qualidade para termos uma zona de controle de qualidade. Isso é antigo, não é moderno, tem muitos estudos em cima desse gráfico e do que se pode fazer, mas se nós aqui, que estamos engatinhando nesse aspecto, entendermos isso, já é muito bom. Se fala muito em melhoria radical, melhoria contínua. Às vezes nós temos que tomar atitudes mais radicais. A gestão tem que tomar e nós temos que entender isso. Isso é muito importante, em função de novas tecnologias que surgem, novos conceitos. Isso é gente importante compreender. Outras ferramentas, análises, diagrama de causa e efeito, análise de causa raiz, existem muitas ferramentas que não dá para nós falarmos aqui, mas que, num processo de acreditação, nós vamos ter que entender o que é. Fluxogramas,
os manuais de acreditação, os padrões, falam muito isso em a gente ter fluxogramas, procedimentos operacionais padrão e outras ferramentas que são importantes para todos nós. Gráfico de Pareto. Bom, enfim, nós vamos falar agora sobre acreditação. É uma metodologia de avaliação externa de serviços e sistema de saúde, que utiliza padrões ótimos de desempenho, direcionados para o controle de processos e cuidados ao paciente e gestão de serviços de saúde. Está bem claro essa definição. Nós falamos aqui em avaliação externa e padrões. Então, a primeira coisa que nós temos que ressaltar aqui é que, já falei, é que é voluntário, a instituição tem que querer. Isso não é diferente de uma certificação, de um licenciamento para funcionar de determinada estrutura. Não é isso. A acreditação não é isso. Isso é básico, mas tem que ser falado. É voluntário a instituição que está procurando. Nós temos que entender até por que essa instituição está procurando. Por quê? Se é genuíno, como a gente falou antes, ou se tem por trás disso, infelizmente, às vezes, uma questão de mercado, de marketing. Isso daí, o que não é uma coisa ruim. Ela precisa estar casada, mas tem que ser genuína também. É periódico. E o principal é reservado. Tudo, quando se entra num processo de acreditação, é um processo reservado que a instituição está querendo melhorar. Ok? E precisa ter a sua estrutura, a sua gestão preservada de qualquer maneira. É uma ação coordenada por uma organização não governamental, geralmente. Então, não é governamental. Ela tem caráter educativo e voltado para a melhoria contínua, sem finalidade de fiscalização ou controle estatal. Importante entendermos o caráter educativo. A acreditação tem esse principal, essa principal meta, ser educativo. Se ela não for educativa, ela não está, para a minha maneira de entender, não está sendo aplicada da forma correta. Vantagens da acreditação. Ela dá segurança para os pacientes e profissionais, ou pelo menos pretende. Qualidade da assistência, estabelecimento da cultura da melhoria contínua. Isso nunca acaba. Qualidade nunca acaba, né? O que hoje a gente pensa que tem qualidade, amanhã já muda, surgem novos padrões, então ela é contínua. Colaboração no gerenciamento, nós temos que estar colaborando, porque esse processo todo vai colaborar no gerenciamento da instituição. E os interessados são todos, líderes, profissionais de saúde, organização de saúde, governo e cidadão. O processo de acreditação ele é estimulado pelo governo brasileiro, pelo Ministério da Saúde. Eu acredito que muitos saibam disso já. Ela é baseada em padrões aplicáveis, pré-determinados e publicados. A gente vai ter que comparar com alguma coisa. Então, isso está normalmente no manual. A avaliação é realizada em loco, por uma pequena equipe de avaliadores composta por pares, pessoas que conhecem o assunto. Então, normalmente tem médicos, administradores, tem pessoal de saúde, e composta por pares ocorre geralmente a cada 3 anos. Então, nós temos que entender que isso vai fazer parte do cotidiano da instituição. Nunca mais a gente vai se ver livre. Eu acho que a pior coisa que tem para uma instituição é ela estar acreditada e abandonar o processo de acreditação. Isso daí, para a imagem da instituição, é muito ruim. Ninguém quer isso. É como nós dizemos, olha, que joguei a toalha, não consigo. Consequências da melhoria da qualidade de serviços de saúde, diretas e indiretas. Melhor desempenho dos agentes diretamente envolvidos. Conhecimentos é importante. Todos nós sabemos disso, não vou entrar nessa área do conhecimento. Indiretas, conveniência, conforto e segurança dos pacientes.
Existem algumas agências de acreditação no Brasil. Assim, a ONA, que é a Organização Nacional de Acreditação, são várias as entidades que são cerca de 8, não sei se aumentou agora, aumentou? Acho que não, né? Continuam sendo 8. Agências que utilizam o manual da ONA no Brasil. Da anestesiologia, tanto o manual da ONA quanto da Joint Commission e da canadense, que a gente vai falar, elas têm padrões que envolvem todos nós, anestesiologistas. Padrão 1, ele faz em níveis de excelência, nível 1, nível 2, o manual da ONA tem até nível 3, a gente não vai ter tempo aqui, infelizmente, de discutir sobre cada item do manual. Eu estou colocando apenas para vocês entenderem como é que está sendo feito. Nível 2. Mais recentemente entrou também a Accreditation Canada, que também tem já algumas instituições e que eu confesso a vocês que pouco conheço. Talvez não dei uma olhada no manual muito rapidamente, porque até pouco tempo eu estava na outra agência que só tem, eu acho que 2 anestesistas, né? Que fizemos a coisa, eu e a Fabiane, que é a representante, a CBA, que é a representante no Brasil da Joint Commission International, ok? Que utiliza já existem vários manuais, tanto de hospital, com padrões. Transporte, você tem empresa que faz transporte médico e pode ser acreditado. Inclusive cuidados de doenças específicas. Por exemplo, paciente com acidente vascular encefálico, com diabetes, você tem manual específico para isso. E atualmente está chegando agora uma iniciativa, inclusive, do Brasil, do próprio CBA, de acreditação de convênios, empresas de prestação de serviço. Análise da metodologia internacional, eu só discuti a diferença de uma e outra, tá? Tem um viés, é claro, aí, o conflito de interesse eu não coloquei, não tem, mas tem um viés, então, por favor, entendam isso. Não estou, eu falei, não trabalho nem mais não estou nem mais fazendo, então, mas assim, foi onde eu trabalhei, então é mais fácil a gente, sem querer, falar. E eu faço questão de dizer, porque eu acho isso importante, a gente ter essa ética nesse assunto que é extremamente ético. Metodologia é validade de reconhecimento internacional, baseada em experiência atual da Joint Commission dos Estados Unidos no mundo, e certifica a instituição em status elevado de excelência. É um manual estruturado em funções, onde são avaliados os processos no seu melhor desenvolvimento. Então, a gente vai ver ali rapidamente, são funções. A nacional, ela tem uma validade de reconhecimento nacional, reflete ainda a experiência passada da Joint Commission, quando começou, a JCO, e permite a certificação por níveis, que não estabelecem excelência, quer dizer, níveis 1 e 2. Ou seja, assim, dá uma certa tempo, tem uma metodologia diferente, que dá um tempo maior para a instituição se certificar e, assim, não sentir tão inalcançável o objetivo da acreditação. Ok? O histórico da Joint Commission, só para mostrar a vocês que não é de hoje. A Joint Commission é a maior agência no mundo de acreditação. São capítulos, padrões com foco no paciente, tá? E padrões de administração. São vários padrões, não dá para a gente... E, além disso, existem as metas internacionais que estabelecem principalmente porque elas foram colocadas também, a Joint Commission, com colaboradora da Organização Mundial de Saúde para o projeto de segurança do paciente, que a gente vai ver. E algumas metas importantes estão aqui, como identificar o paciente, melhorar a comunicação efetiva, segurança de medicamentos, cirurgias de local, intervenção correta, procedimento correto, paciente correto, reduzir o risco de infecção e de lesões decorrentes de queda.
São os padrões, para vocês terem uma ideia, existem serviços disponíveis, assim, isso aí, infelizmente, não dá para a gente discorrer cada padrão, é um mundo, entendeu? É um capítulo inteiro, anestesia e cirurgia, mas eles são, isso a gente pode, de alguma maneira, vocês terem acesso a isso. Tá? Profissional qualificado, responsável pelo gerenciamento de serviços, isso é importantíssimo, não são todos que entendem isso, todas as instituições. Assistência à sedação, esse é um campo muito, muito complexo, porque envolve, inclusive, outros profissionais. Então, nós temos o dever e a obrigação de estar inseridos nisso, dentro da instituição. Ok? Políticas de procedimento de sedação, então, é só um exemplo, sedação, o que é sedação, como vai ser, por que vai ser, o que tem a legislação. Nós sabemos que tem uma legislação, mas muitas vezes não é aplicada, a gente sabe disso. Competência do profissional que vai fazer, então você tem habilidades, a gente está discutindo em cima de habilidades, inclusive os processos todos de anotação na ficha de anestesia, anotação quando o paciente chega à recuperação, a necessidade de recuperação, etc., que muitos deles estão na 1802. A grande maioria, a 1802, na verdade, ela é muito bem feita e tem padrões até que são melhores do que esse manual. A gente vai ver, porque ele permite determinadas coisas, a 1802 é mais rígida. Todas as anestesias são planejadas, assim, é absolutamente necessário que nós façamos um plano de anestesia e que isso seja conhecido antes. Ok? Então, são todos esses padrões, a anestesia empregada, técnica de anestesia anotada no prontuário, o estado fisiológico da paciente, tudo que muitas coisas nós já fazemos, ou pelo menos muitos deveríamos fazer. O estado pós-anestésico da paciente é monitorado, documentado. Nós temos uma preocupação muito grande com a questão da dor. Nós somos absolutamente responsáveis. E para encerrar, eu me alonguei um pouquinho mais, assim até pedido, mas eu queria só deixar que nós anestesiologistas devemos dispor do nosso tempo para explicar aos pacientes quais são as expectativas de risco, custos e métodos alternativos. E devemos também ser receptivos às suas opiniões. Devemos nos comprometer com a qualidade e, consequentemente, participar dos processos da qualidade que ocorrem nas instituições. Acho que se ficar alguma coisa aqui, eu gostaria que não tentem compreender, porque é uma frase que eu gosto muito de Goethe. A gente só vê o que a gente conhece. Procure entender antes de falar, poxa, mas aquilo está chato, é que às vezes não é feito da forma apropriada, mas vai conhecer para ver como é que se deve fazer e até dialogar com quem está fazendo o processo de qualidade. Quando os responsáveis pelo tratamento não se sentem atingidos emocionalmente e intelectualmente pela morte do paciente devido a falhas técnicas, o processo de descuro está seriamente prolongado, comprometido. Fernando Paulino foi um médico lá no Rio de Janeiro, muito conhecido, e eu diria que uma outra mensagem de um outro Fernando, que é a véspera de não partir nunca, ao menos não há que arrumar as malas. Essa frase diz o seguinte: se a gente for procurar, dizer, não, eu vou deixar a qualidade para depois, o trabalho é de não arrumar as malas. Vamos pensar nisso. É para ontem. Ok? Muito obrigado. Então, agora